Oi, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida nesse sábado, dia 9 de outubro de 2021. E hoje o nosso devocional começa com uma pergunta muito importante do Espírito Santo. E essa pergunta é o seguinte: você tem ousado dar passos de fé ou tem deixado que as impossibilidades te limitem? O intuito do Senhor ao nosso coração sempre é nos encorajar, através da palavra, do Espírito Santo, nos encorajar, queridos, a desfrutar da vida que Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor, ela nos ensina claramente no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé bíblica, ela é uma convicção em nosso espírito daquilo que já aconteceu. Na verdade, ainda não estamos enxergando algo naturalmente, mas temos uma convicção espiritual de que já é, de que já aconteceu. E, amados, a fé, ela também nos faz agarrar, ou seja, receber aquilo que cremos, aquilo que estamos enxergando dentro do nosso homem interior. Assim, com essa convicção, ela também nos faz dar passos de fé. E nós vamos ler uma passagem muito conhecida para meditar sobre esse tema. E essa passagem está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 28 ao 30, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Como Pedro, queridos, conseguiu caminhar sobre as águas naquela tempestade? Será que Pedro realmente tinha tanta fé assim? Se no final desse texto nós podemos observar Jesus dizer que ele era um homem de pequena fé. Queridos, Pedro é um típico exemplo de como muitas vezes deixamos que a nossa fé se comporte, funcionando apenas por um período curto de tempo, mas quando as circunstâncias tomam a nossa atenção, parece que essa fé vai embora. Pedro, ele conseguiu caminhar enquanto olhou para Jesus. Ele só afundou quando reparou na força do vento. Assim eu e você fazemos muitas vezes em nossa caminhada cristã. Mas hoje o Espírito Santo está aqui para nos aconselhar. E não somente ele quer nos encorajar a dar passos de fé, mas desenvolver constância. A constância para seguir essa caminhada olhando para Jesus. A Bíblia nos diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, queridos, olhar para Ele é permanecer focado na graça que nos leva a reinar com Cristo sobre as circunstâncias contrárias dessa vida. Na passagem de Pedro aqui, quando vemos que, ao mesmo tempo que Pedro percebeu que milagrosamente ele estava caminhando sobre as águas, ele também notou, acima de tudo aquilo que ele deveria notar, as circunstâncias. Na verdade, Pedro enfatizou a tempestade e foi fazer do olhar natural ser maior do que o espiritual, que gerou medo em Pedro e o fez afundar. E, queridos, nós precisamos deixar o nosso homem espiritual prevalecer, o nosso espírito que foi recriado em Cristo Jesus e que é alimentado pela fé e pelas Escrituras. Quando nós deixamos o olhar natural prevalecer sobre as circunstâncias, não vamos conseguir se manter firmes na fé, crendo que o Senhor é poderoso para nos fazer caminhar sobre as circunstâncias. Nós passaremos por muitas situações em nossa vida em que teremos que escolher aonde iremos colocar o nosso olhar.
E, queridos, não haverá meio termo. Caminhar pela fé exige de mim e de você confiança total no Senhor. Para isso, nós precisamos crer que o Senhor é aquele que nos faz mesmo caminhar sobre a circunstância. Amém? Você terá que, todos os dias, olhar somente na direção de Cristo, nos olhos do Senhor, naquilo que Ele falou em relação à tua vida, em relação àquilo que você tem enfrentado, como se posicionar, o que decidir. Você tem que olhar para isso e seguir. Muitas complicações vão surgir, muitas coisas vão tentar te parar, mas você não pode colocar o teu olhar nessas coisas. A tua esperança, a tua expectativa e o teu olhar precisa permanecer no Senhor. Pedro, naquela ocasião, ele até começou bem, mas ele não conseguiu vencer a lógica humana, a lógica da mente que dizia que pessoas não podem andar sobre as águas, ainda mais com uma tempestade daquele tamanho. E, queridos, foi por isso que Pedro afundou. Quando nós atentamos para aquilo que está passando na nossa mente, os pensamentos contrários, isso vai gerar incredulidade, vai gerar medo, e não vamos conseguir mesmo caminhar por fé. Isso é uma decisão, sabe? Eu e você podemos decidir fazer diferente, podemos decidir ter uma atitude diferente das sugestões que vêm para tentar nos paralisar. É mudando as nossas crenças e os nossos pensamentos, pensamentos que nos limitam, que nós conseguimos vencer. Amém? E no reino espiritual, queridos, já existe o teu milagre pronto. Na verdade, ele já aconteceu em Cristo. E agora ele está a poucos passos de se manifestar na tua vida. Só que você precisa continuar essa caminhada de fé e constância, firme para o alvo, sem desviar a sua atenção. Amém? E com essa palavra nós vamos orar hoje. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por nos ensinar a caminhar, né, desenvolvendo a fé, desenvolvendo a constância na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra viva, por esse ensinamento de hoje ao nosso coração, por nos encorajar, Senhor, a termos uma caminhada de fé, uma caminhada que é focada em Ti, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos que nos ajude a não desviar para a direita nem para a esquerda, para não deixar que as circunstâncias gerem medo no nosso coração. Pai, nós queremos continuar caminhando com constância, com determinação, e sabemos que não fazemos isso na força do nosso braço, mas fazemos através da Tua graça que nos capacita a continuar. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra e cremos na frutificação dela, na nossa caminhada cristã. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que Deus, Ele vem construindo em nosso coração coisas maravilhosas acerca da fé, acerca da graça dEle. E é nessas coisas, queridos, que nós caminhamos numa vida cristã frutífera. E você que crê nessa palavra e decide desenvolver cada vez mais a constância e a caminhada em fé na tua vida, deixa a tua declaração, escreve nos comentários: eu decido ser constante em fé e não desviar o olhar de Jesus. Amém? Deixa o teu like para que essa palavra ela seja recomendada a outras pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo sábado e até amanhã.